está lendo na versão Almeida, Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vamos ao Senhor em oração? Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, no mesmo temor e reverência que o Senhor usou o nosso irmão para tratar conosco, diante de um Deus que é todo digno, e diante de nós, olhando um para o outro, Senhor, nós não vemos em nós dignidade para estar aqui. Nós não vemos em nós nenhum tipo de bondade inerente, nós não vemos em nós nenhum tipo de capacidade humana para entender a Bíblia. E tampouco, Senhor, nós acreditamos essa noite que viemos pelas nossas próprias pernas. Nós devemos isso a Deus essa noite. E nós reverentemente nos prostramos diante de Ti, pedindo graça e misericórdia, por intermédio do sangue do Teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que em nome de Jesus o nosso coração possa estar aberto às Escrituras, que em nome de Jesus o nosso coração possa estar sem ressalvas diante da Bíblia, que essa seja uma noite de glória para o Teu nome, na submissão de cada um de nós à Palavra de Deus, e somente à Palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, porque somos débeis e retidos, e o nosso coração por vezes, e muitas vezes, retém a Tua glória para nós mesmos. Tem misericórdia, que o eterno peso da glória de Deus esteja sobre esse lugar, que em nome de Jesus, todas as igrejas ao redor possam estar experimentando a presença de Deus agora igualmente conosco, e que em nome de Jesus, o nosso coração se encha de alegria na revelação de Jesus Cristo, no Evangelho da graça de Deus. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos mais uma vez. Me chamo André, sou pastor da Igreja do Discipulado Cristão e você é muito bem-vindo para estar aqui conosco essa noite. Estaremos no terceiro momento da carta de Pedro. Semana passada estivemos diante de Pedro e daquilo que Deus fez e fala através da voz do apóstolo Pedro. Semana retrasada também. E o tema de hoje vai do verso 6 ao verso 9 dessa carta, do capítulo 1. Porém, é muito necessário para o nosso encontro de hoje de que algumas coisas voltem à nossa memória. Portanto, nós vamos estar olhando novamente o verso 3, bem rapidamente, nos reencontrando com esse 3 a 5 da palavra de Deus, por assim dizer, e aí em seguida o Senhor vai nos falar especificamente aquilo
que ele quer nos dizer em seguida. Eu peço se eu olhar no verso 3. Nós tratamos no primeiro encontro com essa carta, nós falamos sobre a eleição em Cristo do verso 1, 2, mas no verso 3 nós observamos de que Deus é bendito. Pedro abre como bendizendo ao nome do Senhor. Ele louva a Deus antes de falar qualquer coisa ou dar qualquer instrução prática ou teórica. Ele louva a Deus. É a atitude que nós tomamos. Quando nós viemos para cá, talvez alguns irmãos saibam, outros não, mas é costume das igrejas protestantes, antes de qualquer coisa, antes de qualquer interpretação que Deus possa nos dar das Escrituras e qualquer iluminação, as igrejas protestantes têm como costume ler a Bíblia e tão somente ler a Bíblia, e não falar nada além daquilo que a voz de Deus diz. Então nós acreditamos que a voz de Deus está nas Escrituras e bendizemos através da voz de Deus nas Escrituras, através daquilo que Cristo nos mostra. Se os irmãos perceberem no verso 3, após bendizer o nome de Deus, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo, ele vai tratar de assuntos referentes à salvação. Esses assuntos vão do verso 3 até o verso 7, onde a salvação de Deus é revelada. E de que modo ela é revelada? Ela é revelada, como você pode observar aí, no verso 3, no 3 mesmo, você vai encontrar de que através da misericórdia Deus nos regenera. Regeneração é um termo do Novo Testamento que quer dizer nascer de novo. Significa que em Deus, as misericórdias de Deus, quando alcançam os pecadores e se revelam em nós, elas nos fazem nascer de novo. Ou seja, nós temos uma nova natureza em Deus. E essa nova natureza é uma obra radical. Nossa inclinação natural para o mal, ela incrivelmente é transformada por Deus em uma direção para o bem. O sobrenatural de Deus age e nós, que éramos apenas inclinados para o mal, temos em Deus a chance de fazer o bem. Isso se dá com a regeneração. Então Deus permite na regeneração a chance de obedecermos a Deus. A obediência a Deus só é possível após um novo nascimento. Por isso que Pedro trata essa como uma primeira obra. Falando de salvação, ele vai falar de regeneração. E essa obra, nós vimos na semana passada, é uma obra que traz amadurecimento para o povo de Deus, porque ela permite que o povo de Deus possa desfrutar das esperanças. Se você ler aí, vai perceber que o verso 4 diz que a misericórdia de Deus, revelada em Cristo Jesus, na ressurreição dos mortos, em Jesus Cristo, ela aponta para uma direção, verso 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Significa que a regeneração aponta para o desfrutar de uma esperança renovada. Essa esperança é a esperança de termos em Cristo salvação e uma herança celestial. Então, para que possamos entender o que vamos ler a partir do verso 6, a regeneração é o modo com o qual Deus se utiliza divinamente de transformar o ser humano em Cristo Jesus, para que ele possa desfrutar da esperança que o aguarda. Pedro, ele vai tratar, e eu peço que você mantenha seus olhos também no texto, Pedro vai dizer algo como, observe aí o verso 4, ele vai falar de herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Nós que tivemos a oportunidade anterior de saber qual é o contexto dessa carta, essa carta ela é escrita em meio às perseguições do Império Romano. Essa carta é escrita em meio às perseguições, muito provavelmente, de Nero. Portanto, essa carta é uma carta em meio a aflições, em meio a perseguições, em meio a torturas. Ou seja, Pedro vai alertar e animar essas pessoas o seguinte: olha, apesar do tempo que vocês estão vivendo, a herança de vocês, essa herança, essa esperança, ela não vai murchar, ela não pode ser destruída. É como se, apesar de tudo que vocês estão vivendo e tudo parecesse com destruição, aquilo que vocês têm em Cristo não pode ser destruído, não pode acabar.
Tudo que vocês conhecem morre, mas para onde vocês vão e para onde vocês vão ter que olhar a partir de agora é um lugar onde nada murcha, nada morre, nada se despede, não há cemitérios, não há torturas. Olhem para lá, olhem para essa direção. Então, apóstolo Pedro direciona os sofredores daquele tempo e todos nós, desde então, todos nós dispersos por Jesus Cristo em cada um dos nossos lugares, eleitos como peregrinos, para viver essa vida em peregrinação, Pedro nos exorta de que a nossa esperança é lá, e não aqui. Ele tira os nossos olhos do chão, não para que não façamos mais nada aqui, mas porque não devemos esperar, depositar, confiar nada aqui. E essa série de posições que Pedro diz, vão culminar em uma salvação, que a gente vai estudar hoje também. E é importante lembrar de que isso tudo começa num ato, observe o verso 3, por favor, num ato de misericórdia. Achou aí? Que segundo a sua grande misericórdia, é um ato que Deus dispensa gratuitamente, sem que qualquer um de nós tenha mérito em herança, mérito em salvação, mérito em bondade de Deus. Não há nada que façamos que venha a culminar em herança assim. Essa herança é gratuita. Essa herança é completamente sem mérito. Na semana eu pude ver uma irmã querida aqui da igreja falou assim: dá uma olhada nessa série. E aí eu fui ver uma série chamada The Good Place, que está na Netflix. Não é nova nem velha, mas é de 2016, alguma coisa assim. E a série vai falar, quantos aqui já viram? Alguém já teve essa oportunidade? Essa série da Netflix vai falar de uma mulher que abre os olhos, assim, e quando ela vai ver, ela está num bom lugar, como diz o nome da série. E esse bom lugar é repleto de pessoas que fizeram obras lindíssimas naquele que é o olhar humano. Quais são as obras? Um cara doou a vida no Quênia, o outro montou um hospital, só coisas assim que você pensa assim, fantástica. E esta mulher, ela foi para lá por engano nessa série. E ela é má, egoísta ao extremo, e ela fica tentando fingir que é uma realidade para ela, quando por alguns instantes uma espécie de gerente celestial, ela pergunta assim: como é um mau lugar? Então a gerente celestial abre, eu não posso mostrar para você, mas eu vou abrir alguns segundos do canal de áudio de lá. É uma gritaria, gente sendo estraçalhada, é um desespero, e a mulher má decide então que vai fazer de tudo para ficar num lugar bom. Essa é a visão que o mundo tem sobre o céu. O céu é o lugar de gente boa e o inferno é o lugar de gente ruim. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o céu é o lugar de gente ruim, má, egoísta, violenta, torturadora, que foi transformada por Jesus Cristo. Significa que qualquer um de nós que pense em mover 1 centímetro de bondade na direção de Deus e dizer eu fiz isso, receberá dura reprovação, porque não é possível dar nada a Deus que Deus já não tenha e nem tampouco impressioná-lo. Estão entendendo? Deus não se deixa impressionar. A raça humana é patentemente má aos olhos de Deus. E Pedro sabe disso, por isso que ele diz: olha, eu vou animar vocês, mas não vou animar vocês com algo que vocês acham que conquistaram. Eu vou animar vocês com aquilo que Deus conquistou em Cristo Jesus para vocês: salvação a pecadores. O verso 5 nos reflete algo profundo. Tal é essa maldade, que mesmo depois de salvos, somos guardados pelo poder de Deus. Repare o verso 5. Essa salvação está reservada a vocês, e aí quando ele fala a vocês, ele fala para o público dele, ele fala para as pessoas que foram salvas em Cristo Jesus, as pessoas que confessam que são miseráveis e precisam da misericórdia de Deus. E o verso 5 vai dizer que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Ainda que salvos, só continuamos salvos se formos guardados por Deus. Se Deus falasse assim: está salvo, segue tua vida, no outro dia, em 15 minutos, estaríamos sem Jesus. Ele nos mantém.
Ele nos sustenta. Significa que o modo como o qual Deus salva, não é salva e deixa, é salva e segura de perto nas rédeas, porque tudo que nós queremos é pecado. E tudo que nós queremos é audaciosamente mal diante de Deus. Guardados pelo poder de Deus. Olha aí na sua Bíblia. Se você é salvo em Cristo Jesus, saiba que tu só é salvo e permanece salvo porque o próprio poder de Deus te sustentou. Que poder é esse? O poder que ressuscitou Jesus Cristo diante dos mortos. Olha, isso é maravilhoso. Quando eu penso que o poder que sustentou Jesus Cristo diante dos mortos está agora à disposição dos salvos para continuar a obra que Jesus Cristo fez em termos de manter-nos salvos, é grandioso. Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, poder tal que está disponível à igreja, mantendo-a salva. Isso é grandioso. Isso é nossa herança também. Nós nos perderíamos se Deus nos deixasse por nós mesmos. A gente desistiria muito rápido de tudo. A gente simplesmente passaria no outro dia para o lado errado da força. A gente iria fazer mal continuamente se não fosse o poder de Deus. Então Deus promete, Deus aplica a sua promessa e Deus sustenta a sua promessa. Verso 5. Dá uma olhada aí, por favor. São guardados pelo poder de Deus mediante o quê? A fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa salvação em Deus, você pode pensar, mas a salvação vai ser revelada? Nós somos salvos da culpa do pecado, nós somos salvos do domínio do pecado, mas nós não somos salvos ainda de todas as consequências do pecado. Ainda estamos sofrendo consequências de dor, de pecaminosidade em nós mesmos, indo na direção daquilo que devemos reprovar. Significa que a salvação já aconteceu e está acontecendo, e um dia se consumará na glória. Chamamos esse processo onde o Espírito Santo opera em nós de santificação. Somos santificados por Deus. E chamamos o processo final, onde o pecado é arrancado de nós, de glorificação. E é importante ressaltar todas essas coisas para que aquilo que vai ser dito seja dito com substância. Para que aquilo que vai ser dito seja dito com... Peraí, eu entendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu entendo o que Deus está propondo aqui. Então existe um dia onde eu não consigo, eu sou tão ruim, que eu não consigo imaginar o céu sem pecado. Costumeiramente costumo achar que ele é chato. Se não fosse pela presença gloriosa de Jesus Cristo e pelo prazer que Jesus Cristo me dá, como eu sou pecador, por vezes eu luto contra mim mesmo tentando imaginar como pode ser um lugar sem pecado. Eu não consigo pensar. Eu não sei quanto a você, mas eu luto para imaginar. Mas as minhas fábulas não conseguem contemplar um lugar sem pecado. É para lá. É para lá que você vai, se você essa noite está com Jesus Cristo. É para lá. Isso deveria nos deixar maravilhosamente gratos. Essa fé, mediante essa fé não é fé em si mesmo, não é fé na fé, não é fé porque eu tenho fé que Deus vai me ajudar, não. Essa fé é nas gloriosas promessas que foram reveladas agora, desde o começo da pregação até agora, que você leu. É a misericórdia de Deus, é a ressurreição de Jesus Cristo, é a herança celestial. Essa fé é tudo isso em que eu creio. Não é uma fé na fé, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Isso é fideísmo, é fé na fé. Nós não cremos em fé na fé, nós cremos nas promessas de Jesus Cristo. Então, que no futuro a gente possa se ver na glória, lembrando de um momento como esse, onde contemplamos a glória vindoura. Tá? E aí eu entro no verso 6 com os irmãos. Dê uma olhada no verso 6. Diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, muito mais apurado, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nisso, a palavra é nisso. Nisso o que? Em tudo isso que acabamos de ouvir. Por isso foi explicado. Nisso vocês exultam. O verbo aqui no grego não está no imperativo. É importante citar isso.
ele está como uma constatação. É como se Pedro dissesse: é digno então de ser louvado, é digno de que vocês se alegrem absurdamente com coisas assim. Não é nisso, vá lá, exulte a Deus. É como se Pedro dissesse: não é à toa de que quando vocês lembram de todas essas coisas, assim como eu, vocês exultam a Deus. Pedro está ordenando, Pedro está constatando: vocês exultam a Deus, é claro que exultam. É como se Pedro pudesse vê-los ler essa carta e dizer: é verdade, vocês devem estar saltando de alegria, vocês devem estar pulando vocês devem estar numa casinha fechada, talvez por medo de Nero, mas devem estar um abraçando o outro e dizendo: vamos subir. É nisso, na ordem, não aqui, não é o alegrai-vos de Paulo, é o nisso de Pedro. É por isso que vocês estão felizes como estão, é por isso que nós essa noite estamos regados. É nisso, igreja, é nisso. Não é sobre uma sala de 3, 4 metros e um monte de gente lendo a vida toda. É nisso. Existe algo nos esperando. Por isso estamos aqui. E Jesus Cristo nos permite vislumbrar essa glória. É na misericórdia de Deus, é na ressurreição de Cristo Jesus, é na herança dos céus, é no poder de Deus nos guardando, isso é motivo de muito júbilo, na aniquilação do pecado em nossas vidas na glória vindoura, uma vida sem pecado. Alguns homens da Bíblia e homens da história bíblica da igreja relatam lutas ferrenhas com o pecado, como Agostinho de Hipona, John Bunyan, gente que lutava para se ver pecando menos. É o Paulo de Romanos 7, é um grado de desespero. Olhe para mim, é como se ele pudesse dizer assim: como eu queria estar fora desse corpo de morte. Cristãos exultam no dia em que o seu pecado não estará mais assolado. É como se Pedro dissesse: é merecida essa alegria vocês podem entregar a ele, esse êxtase, essa exultação. O verbo aligaio, isso é grandioso. Pedro usa um verbo que nenhum escritor grego pagão já usou para falar de alegria. Esse verbo só é usado por momentos onde o êxtase espiritual alcança algo que não pode ser descrito apenas com alegria terrena. Pedro usa uma alegria que não é só alegria, é algo que vai na direção do céu, que veio do céu. Essa palavra é usada em alguns momentos das Escrituras. Eu queria que você pudesse lembrar deles comigo, mesmo que você não abrisse. Em Lucas 1,46, Maria é abordada pelo anjo. Ela vai receber uma notícia, e esse mesmo verbo é empregado aqui pelo escritor Lucas. Ele diz assim, então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A boa nova do nascimento de Jesus em Maria não fez não mexeu um centímetro naquele momento com a mente dela. Meu Deus, eu vou ser julgada socialmente, eu vou ser uma mãe solteira, será que José vai me querer? Como é que eu vou falar para minha família? Olha o que eu vou passar, será que eu vou ser apedrejada? Será que eu vou ser tirada da cidade? Naquele momento, tudo que ela pôde ter foi um êxtase na pessoa de Jesus Cristo, e dizia: o meu espírito exulta. Ela não disse: a minha carne, meus olhos, meu espírito exulta. Êxtase espiritual. Aquele carcereiro, você se lembra daquele carcereiro? Paulo e Silas estão cantando em meia-noite e as trancas se quebram, o carcereiro fica desesperado achando que eles vão fugir. Atos 16, e aí o carcereiro se prostra quase que se matando, e Paulo diz: para. Então ele prega as boas novas. O carcereiro vai para casa e ele diz uma frase que é linda. Ele diz assim: eu me alegro em Deus, e me alegro em Deus com toda a minha casa por ter crido em Deus. O escritor Lucas vai dizer que ele se alegra, alegria divina. Lucas 2,10, os anjos anunciam a notícia aos pastores sobre o nascimento de Jesus. Lembra? Quando os anjos aparecem, os pastores lá de noite trabalhando, e aí o anjo diz assim: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria. A palavra é a mesma. Repare que todas as vezes onde essa palavra está sendo pregada, o Evangelho é a grande notícia.
O Evangelho é aquilo que Deus espera que mexa com os nossos corações. O Evangelho é aquilo que Deus espera que nos transtorne. A alegria do carcereiro, a alegria de Maria, a alegria que os anjos falam, olha, isso vai ser motivo de alegria. Os anjos continuam dizendo, isso vai ser motivo para todo o povo vai se alegrar com isso. O Evangelho precisa ser a nossa alegria. Precisa. Jesus veio ao mundo para trazer boas notícias, e o modo como elas são recebidas é com exultação, é com uma entrega de alegria indizível. Eu peço a me acompanhar num trecho em Mateus, capítulo 13, verso 44, onde você vai encontrar aí, em Mateus 13, 44, algo muito precioso para a gente pensar sobre isso. Mateus 13, 44. Em Mateus 13, 44, Jesus conta uma parábola. E mais uma vez eu peço que o seu coração vá na direção das Escrituras. Por favor, se entregue à Bíblia. Mateus 13, 44 diz assim: Jesus explicando o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O pastor batista John Piper tem um comentário sobre isso esplêndido. Ouça só, por favor. O significado da parábola é que a presença salvadora e o reino soberano de Deus são tão preciosos que quando as pessoas os virem realmente como são, o tesouro escondido no campo, perceberão que nada é tão valioso quanto a imensa fortuna, o imenso prazer de fazer parte desse reino. Esse homem vendeu tudo. Sabe quando nós vamos ter alegria em Deus? Quando ouvimos o Evangelho? Quando o Evangelho for a única coisa que nós tivermos. E enquanto o Evangelho não for tudo que nós temos, o Evangelho não vai ser a única alegria e a maior delas. Esse homem vende tudo que tem e compra aquele campo. O Evangelho é o tesouro escondido de Deus. O Evangelho e a entrada no reino de Deus devem ser recebidos por nós com alegria e júbilo e uma constatação incrível de eu não sabia que era tão grandioso. Eu gostaria que você pudesse ir em Lucas 6:22, Evangelho de Lucas, bem pertinho de onde você está. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Como nós estamos falando da Epístola de Pedro, é incrivelmente perceptível que Lucas 6:22 traz uma relação profunda com a Epístola. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem de sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem. Em algumas traduções, saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Significa, e não menos que isso, que quando somos os sofredores em nome de Cristo, quando levamos o Evangelho até as últimas consequências, e ele se torna objeto de sofrimento, porque obviamente ele nos vai causar transtorno, quando você vai na direção das escolhas que o Evangelho tem para você, a perseguição é iminente, clara, e em seguida a glória e o júbilo de Jesus Cristo tomam conta de nós. Significa que Jesus Cristo, o Rei da glória, é também o Rei da alegria. Ele veio nos dar alegria em meio a um mundo destruído, manchado pelo pecado e totalmente alienado de Deus.
Jesus Cristo é o rei da alegria, é o rei que vai até a sua casa e oferta a alegria. E essa alegria é em meio às perseguições causadas pelo nome de Jesus Cristo. Significa que qualquer um de nós que fuja desses sofrimentos, foge da alegria em Jesus Cristo. Fugir dos confrontos que o Evangelho gera é fugir do próprio Cristo, é fugir da própria alegria que esse homem está dizendo aqui. C.S. Lewis, alguns conhecem C.S. Lewis. Ele era um ateu, materialista, militante ateu em seu tempo. E em dado momento, o Senhor converte. Ele tem um livro que se chama Surpreendido pela Alegria, e o livro fala da conversão dele. E o C.S. Lewis, ele disse certa vez, num livro chamado Peso de Glória, ele fala que as nossas vontades e os nossos desejos pessoais são tão fracos que Deus os reprovaria de cara. Ele diz o seguinte: diante das heranças que nos são guardadas e das promessas que nos são feitas por um Deus fiel, os nossos desejos por bebida, sexo, fama, fortuna e tudo mais são fracos, são ridículos. A gente pega uma alegria temporal, um prazer, nem alegria, mas um prazer temporal, e os coloca na frente de algo indizível, indescritível, enorme. E ele termina dizendo nesse pedaço do texto dele, ele vai falar assim: é como aquela criança que está fazendo bolinhos de lama enquanto ela nega passar um fim de semana numa casa belíssima de praia. Eu quero ficar aqui com a minha lama. Somos assim. Eu te pergunto, você tem alegria em Jesus Cristo? A salvação de Jesus Cristo, quando ela é novamente exposta ao seu coração, por favor, você examine, quando o Evangelho é reexposto a você que é salvo, ele te traz alegria indizível, ele continua te trazendo alegria indizível. Ser alcançado pela misericórdia de Deus te dá alegria novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Se isso não está acontecendo, pode correr o risco de realmente você estar buscando alegria onde não é Deus, onde não há salvação em Deus. Se você não é salvo essa noite e está ouvindo falar de Jesus Cristo pela primeira vez, ou não é salvo, mas já ouviu falar de Jesus Cristo, eu lhe diria: Jesus Cristo é o melhor Deus que você pode ter ouvido falar, é a maior e mais plena bondade e justiça que você pode jamais ter ouvido dizer. Jesus Cristo são os melhores momentos que eu posso lembrar na minha mente, na minha vida. Jesus Cristo são as maiores e melhores palavras que eu já possa ter ouvido. Nessa noite, se eu pudesse escolher entre qualquer coisa o Evangelho, eu escolheria o Evangelho. O Evangelho é tudo para mim, e eu quero que seja mais para mim, e eu quero que seja mais para você também. C.S. Lewis, ele esculhamba as alegrias desse mundo porque ele as provou. Um motivo bem claro pelo qual rejeitamos essa alegria, eu acho que tem que ficar muito patente. Essa alegria, ela advém do amor de Jesus Cristo por nós. Deus nos ama. Só que nós temos um problema. Eu deixo claro que é um problema que talvez aí eu contribuo com a tua fala, da nossa geração também, e mais ainda. Jesus Cristo nos quer amar, e nós nos desejamos ser mimados. Ser mimado e ser amado são coisas distintas, mas entre ser mimado e ser amado, costumeiramente escolhemos ser mimados. O modo como Deus ama é o que Ele fez em Jesus Cristo, e esse não é o modo como geralmente desejamos que alguém que nos ame e nos trate, nos colocando cruz, sofrimento, na direção de um alvo não terreno. Nós queremos coisas imediatas. Nós queremos focar naquilo que hoje é uma realidade de prazer imediato. Ouça isso: o amor de Deus por nós não se revela principalmente em que Ele nos valoriza, e sim em que Ele nos dá capacidade de nos regozijarmos em apreciá-lo para sempre. Quando Deus nos ama, Ele não nos valoriza. Quando Deus nos ama, Ele nos dá capacidade de apreciá-lo. E isso é o amor de Deus em nós. Ele nos abre o entendimento para que possamos nos alegrar em Deus. Isso é o amor de Deus, isso é amar a Deus. Deus trabalha em nós buscando a aniquilação do eu. E aí eu diria aqui também, amar a Deus por quem ou aquilo que Ele é
é por consequência amar somente a Deus. Não existe uma saída. Amar a Deus por quem Deus é amar só a Deus. É a aniquilação dos ídolos. Esse amor de Deus só nos cativa quando Deus nos abre para Ele. O amor mantém a Deus no centro, porque a alma foi criada para Deus. John Piper tem uma belíssima definição de amor que eu queria que você pudesse contemplar comigo. Pastor Batista John Piper. O amor é fazer tudo o que for necessário para ajudar os outros a verem e experimentarem a glória de Deus em Cristo para todo sempre. Sabe como você ama alguém? É quando você proporciona a ela experimentar Cristo e o experimentá-lo para sempre. Isso não parece com o modo como desejamos ser amados. O modo como desejamos ser amados exclui críticas e reprovações. O modo como desejamos ser amados é o modo como desejamos ser elogiados. Isso é ser mimado. Se de fato queremos ser amados por Deus, precisamos primeiro ser reprovados por Deus, porque isso é amor de Deus em nossas vidas. Se você ama alguém, e eu acredito que você deva amar pessoas, você possivelmente, se espelhando em Deus, vai falar de Cristo a elas e ser possivelmente reprovado por elas, odiado por elas. Uma razão pelo qual a igreja está tão adoecida e cheia de gente, cheia de amargura, virando a cara para um lado para o outro, tem a ver com o fato de que as pessoas não querem ser amadas, mas mimadas. Então, se eu não falo o que tu quer ouvir e você não fala o que eu quero ouvir, eu viro a cara para você. Se eu não te dou o tempo que você gostaria de ter de mim, eu viro a cara para você. E isso é ser mimado, não é ser amado. Em Deus temos todo o amor que necessitamos essa noite, e Ele transborda para o próximo. A gente não está aqui buscando a apreciação mútua, ou a gente não está buscando os caprichos relacionais uns dos outros. Nós estamos buscando centralidade em Deus. Significa que nós estamos buscando o amor de Deus, e por estar buscando o amor de Deus, nós não temos a necessidade de carências. A gente está mais disposto a tudo, que é servir do que a ser servido. Esse é o transbordado amor de Deus. O motivo pelo qual nós não exultamos pela salvação é porque a salvação não atende requisitos imediatos temporais. A salvação aponta para o futuro, mesmo que te liberte no presente. Olhe para si mesmo. Eu quero me ver essa noite. Eu quero que tu se veja. Se você está chateado com alguém, de cara feia, virada com alguém, aí uma aplicação prática. É porque tu espera que essa pessoa represente mesmo que seja uma fagulha de alegria no teu coração. E essa alegria deve ser de Deus. Jesus Cristo vai reprovar aqueles que acham que amar é amar de quem te faz bem. Jesus vai dizer o seguinte: até os piores homens desse mundo amam seus filhos e dão-lhe dádiva porque são seus filhos. A coisa começa onde amamos quem nos odeia, amamos quem não gosta da gente, faz mal deliberadamente pra gente. Esse amor transbordante de Deus só é possível se nossa vida for centralmente colocada em Deus. Pense agora, pense em alguém a qual você espera amor. Pense agora uma mãe, um pai, um filho, um tio, um pastor, um irmão. Pensa, tá pensando? Eu também estou. Pensou? Se tu tá triste porque essa pessoa não te dá o amor que você esperava, é um ídolo. Essa noite, entregue isso a Deus e fale assim: Senhor, eu quero demonstrar esse amor para essa pessoa. Jesus Cristo fez isso por nós. E é engraçado porque chegamos aí diante de novo do texto de Pedro. Peço que você me acompanhe, por favor. Nesses próximos 15 minutos nós vamos estar também dando testemunho do que Deus está fazendo no seguinte texto. Então nós estamos no nisso. Ainda uns 20 minutos no nisso. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra e revelação de Jesus Cristo. Repare aí que tem
3 colocações aí que fazem muita diferença para a gente. Ele vai dizer o seguinte, ó: no presente, por breve e se necessário. Vai dizer o seguinte, que no presente tempo as coisas não são como serão. A revelação ainda não é a total. Vai dizer também que isso, dá uma olhada aí, é por breve tempo. Deus sabe o tempo da aprovação. Deus sabe que a gente pode ir até aqui, e Ele vai até onde podemos. Ele vai até onde o Senhor deposita em nós capacidade para suportar. Deus não nos dá provações maiores do que aquela que podemos suportar. E se necessário, isso aí é muito importante, está aí no texto, se necessário, significa que podem acontecer provações, como podem não. De certo acontecerão para todas, mas algumas ou outras não vão acontecer para todas as pessoas. E por que ele está falando isso? O propósito. O verso 7 traz o propósito. Qual é o propósito disso? Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Existe um propósito. A nossa fé precisa ser depurada, afinada, purificada, e Deus vai dar provações para que isso aconteça. Ou seja, a nossa fé tem dúvida, a nossa fé tem dificuldades de crença. Às vezes você está crendo aqui embaixo, às vezes você está crendo lá em cima. Tem semanas que você duvida da própria fé porque você não leu a Bíblia. Já aconteceu isso com você? Você não leu a Bíblia 3 dias, você fala, como pode um cristão não ler a Bíblia? Você tem dúvidas e fala assim, eu não acredito que um cristão ainda possa ter essas dúvidas. Aí você às vezes está desanimado com alguma coisa, o que acontece? Ai, gente crente mesmo salvo não pode estar desanimado assim. Então o que Deus manda para cortar essas pontas? Provação. Deus depura, purifica, afina na provação. Qualquer um essa noite que peça a Deus, não me mande provações, ele está pedindo para ter uma fé fraca e sem alegria. Provações. Deus nos mande as provações. Não ora por isso, mas esteja sabendo, não, porque de repente você pode, irmão, no final do culto, vamos fazer um clamor, um grande clamor sobre as provações. Não, não vamos fazer. Já vai chegar na tua vida. Precisa pedir. Se tu é salvo, Deus aplica provações. Essas dificuldades, essas angústias, elas vão purificar a nossa fé. Essas perdas, essas incertezas. Eu quero lembrar de uma história com vocês. Eu quero lembrar da história de Horatio Spafford. Você conhece? O Horatio, ele era um homem de 1870, 1880, no final do século XIX. O Horatio, ele tinha uma família muito linda, ele era um cristão genuíno, ele tinha uma família muito feliz. Aconteceu um incêndio em Chicago, e foi um incêndio bem grande. Então ele, para animar a família, como era um homem abastado, mandou a família num navio. E eu sei que isso já faz lembrar da história para vocês. No meio do caminho, antes de chegar no país de Gales, o navio se colidiu com o outro e ele partiu-se no meio. Os estragos foram terríveis, as mortes foram quase que absolutas. Sua esposa sobreviveu, mesmo inconsciente, achada numa praia no país de Gales. Quando Horatio recebeu o telegrama de sua esposa, ela botou assim, viva, ou seja, estou viva e sozinha. 4 filhas dele morreram naquele naufrágio, suas 4 filhas. Ele pegou um navio e foi direto para a Europa, e exatamente no meio do lugar onde os destroços ainda boiavam, muitos destroços, ele compôs uma canção, e ele compôs uma canção que muitos já cantaram. Se paz a mais doce. Você já ouviu? Só que essa não é a letra. E quando eu me deparei, é a tradução. A letra que Horatio sentiu-se inspirado naquele momento para escrever é assim: quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe essa segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma.
A última estrofe diz assim: Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é nosso alvo. Ó trombeta dos anjos, ó voz do Senhor, esperança e descanso, abençoados da minha alma. No que ele esperava? Onde estava a sua alegria? Diz Pedro que essa alegria é mais preciosa que o ouro. Então Deus, entre nos dá ouro, nos dá provações, isso aí, nos dá provações. É o ouro de Deus, o ouro precioso de Deus, as provações do Senhor. E isso significa, aí olha o final, que louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo são o resultado dessa fé purificada. E essas revelações são no dia de Jesus Cristo, significa que as próprias revelações de Jesus Cristo um dia remontarão toda a glória que os santos tiveram ao longo de toda a caminhada e vão entregar ao Rei dos Reis na revelação de Jesus Cristo. E aqui ele não fala da revelação enquanto evangelho, mas da revelação enquanto escatológico, enquanto para frente. Ainda que hoje Cristo seja oculto, um dia ele será revelado para todos. E um dia a sua fé, a minha fé, resultarão em honra e glória ao nome de Jesus. E por isso continuamos a caminhada, para honrá-lo também. Verso 8: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Os escritores, os leitores de Pedro não haviam visto Jesus. Já tinham passado 30 anos já da ressurreição, então os leitores a quem Pedro direcionava não podiam ter contemplado o ministério terreno de Jesus. Logo Pedro estava dizendo: olha, eu sei que vocês nunca viram, eu sei que vocês não tiveram essa oportunidade. Algumas pessoas falam assim: olha, se você tiver uma experiência mística fantástica com Jesus Cristo, eu duvido que a sua fé ela vai se manter a mesma. Outros vão dizer assim: ah, se tu visse as grandezas do céu, as grandezas do inferno. Pedro vai dizer algo incrível sobre esses homens, na verdade sobre o que Cristo faz neles. Vai dizer que sem ver eles o amam. E mais ainda, mesmo não o vendo agora, e o agora é muito importante, não o vendo agora, ele será visto por nós, veremos Jesus. Isso é alegria, estar com Jesus, falar com Jesus, tocar em Jesus, agradecer a Jesus, olhando para Ele. João não aguentou, caiu diante dos pés do Senhor, diante da glória de Jesus Cristo. João não suportou o peso da glória e desmanchou-se. E ele gentilmente lhe tocou o ombro. Que maravilha! Um dia será com a gente. Se você é salvo em Jesus Cristo, um dia você vai estar diante de Jesus. Para alguns mais rápido, para outros menos rápido, mas um dia todos estaremos diante de Deus, inclusive aqueles que não permanecerão diante dele. Essa fé em Jesus é fé na ressurreição, como já dizemos. Mas a palavra crer nos chama a atenção, ela está no meio do verso 8. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele. A palavra pisteu, em grego, significa dependência. A crença não é no resultado de que eu entendi a fé. Eu entendi o que você está dizendo. Você pode chegar essa noite e talvez dizer assim: eu entendi. Ah, então você crê que Jesus é o Senhor, e você diz assim: eu creio. Quando na verdade o que você pode ter me dito é: eu entendi o que você disse. Mas a fé em Jesus Cristo, a fé que gera crer em Jesus, é a fé da dependência. A palavra é depender de. Então, se tivéssemos que olhar isso ainda mais apuradamente, a gente olharia assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, e mesmo não o vendo agora, dependem dele e dependem nele. E o resultado, no final do 8, é uma alegria indescritível e cheia de glória. Pedro está escrevendo isso a pessoas torturadas. Pedro está escrevendo isso a pessoas que estão vendo seus filhos serem lançados diante de leões.
Pedro está vendo diante de pessoas que o Império Romano está destruindo casa, gente que está sendo acusada de canibalismo, incesto e de crime político. Ele está escrevendo isso para pessoas que estão em uma situação, eu gostaria de arriscar, talvez muito mais complicado que a maioria de nós essa noite. E ele está dizendo assim, e sabe qual é o resultado? Você vai ficar alegre de novo. Ele vai falar da alegria quando nós começamos. Qual é a primeira palavra que a gente estudou? O nisso. Nisso o quê? Vocês exultam. E agora ele está dizendo assim, e vocês que adoram Jesus sem ver, devem estar pulando de alegria. Isso é incrível. Jesus Cristo, mesmo sem ter visto, mesmo que nenhum de nós, a maioria de nós, se não todos, vai morrer sem ver Jesus aqui, mas ainda assim, isso não traduz e nem retira um centímetro daquilo que é a fé em Jesus Cristo. Podemos essa noite estar alegres nele. E eu concluo dizendo que no verso 9 existe o resultado disso, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Uma alma só pode ser salva se uma alma está perdida. Isso está dizendo o seguinte, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem Deus no mundo. E o resultado de quê? Das misericórdias de Deus, da ressurreição de Jesus Cristo, resultado da alegria e louvor em meio ao sofrimento, resultado disso tudo é a salvação, não como obra, mas como caminhar. Pedro desenhou o caminhar de um cristão. Qual é o caminhar de um cristão? Reconhecimento da misericórdia de Deus, louvor ao nome de Deus, alegria na presença do Espírito Santo através das boas novas do Evangelho. Pedro desenha o modo como nós devemos andar. É como se hoje nós pudéssemos falar assim, recebi mais uma vez a chance de me alegrar, recebi mais uma vez o direito de chegar diante de Jesus e abaixar a cabeça e dizer, eu te adoro, eu te louvo. Cristãos tristes por circunstâncias e permanentemente tristes, ressentidos, fazendo cara feia contra a vida e contra os outros, são um péssimo testemunho contra Deus. Nós viemos para testemunhar presta atenção, a alegria da salvação. Salmo 51 vai usar o termo que é usado por Pedro, restitui-me a alegria da salvação. Que essa noite o Senhor possa ter restituído a alegria da tua salvação. Que essa noite o Senhor possa ter reconstruído as estruturas da verdadeira adoração, que são a adoração por quem Deus é, pela obra de Cristo, pelo Evangelho, e que essa noite tu exulte no teu coração. E se deixe claro aqui algo, a palavra exultação significa externalização pública, não é um ato contido. E eu não falo de exagerismos, eu estou dizendo o seguinte, é algo que extravasa. A própria palavra em grego traduz algo que não se contém, não se detém em si mesmo. A adoração extravasa. Nós adoramos externamente, isso é visível. A nossa alegria precisa ser visível. Ela não precisa ser por ordem, mas por natureza. Por isso somos alegres. Não porque nos mandaram ser, mas porque em Cristo a salvação é um grande motivo de alegria. Eu te convido a orar e reconhecer Jesus nesse momento como o Salvador e o autor de toda a alegria. Toda a alegria. Ore comigo, por favor. Senhor Jesus, teu Pai te enviou para nós e o Senhor cumpriu grande obra em nosso meio. Nós agradecemos essa noite a exposição do Evangelho e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez, nos mostrando que o motivo da nossa apatia, o motivo pelo qual nós não nos alegramos em Jesus Cristo, mas estamos mais dispostos a postar todas as fotos sobre nós mesmos, sobre nossas saídas e idas, a gastar nosso tempo com tudo menos com a meditação na grande salvação de Jesus Cristo. Senhor, nós somos pecadores e acumulamos sobre nós, Senhor, pesado juízo de não valorizar a tão grande salvação que os anjos queriam poder compartilhar com os homens, mas aos homens
esse compartilhamento foi feito e permitido. Senhor, essa noite o meu coração se alegra em Ti. Essa noite eu posso lembrar de quem eu era e onde eu estava, e onde eu estou hoje diante de Ti, pela Tua misericórdia, Senhor. Essa noite é a noite onde nós lembramos que o Senhor fez algo tremendo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a não pensar em alegria como algo que tem a ver com pessoas ou coisas, mas com Jesus, o autor da alegria. Que a boa notícia da salvação aos pecadores tome o nosso coração essa noite. Que a boa notícia reservada ao povo de Deus de que um dia a herança será totalmente revelada, experimentada, vivida, a presença contínua de Deus, a presença que hoje é limitada porque temos pecado ainda. Ah, Senhor, como gostaríamos essa noite já estar no céu. Dá-nos essa graça de nos alegrarmos em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo essa noite, para que diante de todo o nosso remorso, angústia, sentimento faccioso, inveja, toda a vileza do nosso coração, diante disso tudo nós possamos abrir mão, porque isso não te testemunha, Senhor. Ajuda-nos, perdoa-nos, sara-nos, restitui a alegria da Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Você é muito bem-vindo a continuar conosco. A gente vai estar lanchando ali, é de graça. Senta com a gente um pouquinho, que seja. Temos por hábito conversar sobre Jesus. No final dos cultos, não estranhe se alguém perguntar o que Deus falou com você. Fale o que Deus falou com você. É do nosso hábito dar testemunho de Jesus Cristo depois do culto e falar: nossa, Deus falou comigo nesse versículo. Então, se você puder ficar um pouquinho mais lanchando e conversando com a gente, será um privilégio para a nossa igreja. Vamos agradecer a Deus agora e pedir que Deus nos sustente essa semana em testemunho a Ele e em alegria pelo nome de Jesus. Pai querido, fomos testemunhas essa noite de que o Senhor nos deixou Tua palavra. Ajuda-nos a praticá-la. Coloca no nosso coração a perseverança necessária para que venhamos a vencer os nossos pecados. Senhor, se há algo aqui hoje no nosso coração que precisa ser abandonado para que só Cristo reine e só a graça de Deus nos faça sentido, Senhor, que nós deixemos aos Teus pés essa noite. Perdoa-nos porque somos julgadores, cobradores e envergonhamos o nome de Jesus Cristo, porque ofertamos, Senhor, muito mais pedidos de amor do que ofertas de amor. Que essa noite seja uma noite onde o amor seja ofertado, onde Jesus Cristo, o autor da alegria e do amor, possa nos dar essa graça. Perdoa-nos, Senhor, o pecado de nos alegrar por aquilo que não é o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado de muitas e muitas vezes estar buscando alegria em entretenimento, buscando alegria na satisfação dos prazeres. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o testemunho hoje seja outro e permaneça outro. Alegria só em Deus. Nos ajuda na caminhada da semana. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Amém e amém. Boa noite a todos.